Então quer dizer que o Draw Mask falou que a história da saga Souls e Hollow Knight é uma merda? Esse foi um vídeo que o Draw Mask fez aí recentemente e ele acabou passando como bem burro, pra ser bem curto e grosso assim, tá ligado? Algumas pessoas aqui e ali fizeram react sobre esse vídeo, expressando a opinião delas, alguns até um pouco exageradamente xingando o moleque. E nos comentários do próprio vídeo dele a gente teve muita gente discordando, alguns de maneira desrespeitosa, outros brincando ali, outros xingando, tá ligado? E eu tô aqui pra dar os meus 5 centavos, porque vocês estão ligados que eu sou um true gamer, rapaziada. Eu gosto muito de jogos, eu gosto muito da história de jogos e eu tenho muitas opiniões sobre videogames no geral, né, e como jogos lidam com história. Isso aqui não é um react, tá? Eu já vi o vídeo, apesar que eu sim vou estar tocando o vídeo dele inteiro aqui, pra eu discutir em alguns pontos, e no final, principalmente do vídeo dele, pra ele ter mostrado todas as opiniões dele ali, a gente jogar várias informações ali, pá, né, em cima das coisas que ele falaram, mas eu também vou pausando e adicionando umas paradas. Então, sem mais enrolação, vamos lá, que eu tô me coçando pra falar desse assunto aqui, porque eu acho que foi uma péssima de uma bola fora aqui que ele deu, tá ligado? Parte pelo jeito de se expressar mesmo, tá ligado? Eu acho que ele poderia ter feito esse vídeo de maneira diferente, falando como alguém que tinha um canal de animes e um dos meus quadros principais era falar mal de animes. Porque até pra falar mal de alguma coisa tem jeitos certos. Ó, o vídeo em questão é esse aqui. Esses jogos têm histórias ruins e eu vou te provar. E na thumbnail tá a Hornet e Dark Souls, acho que é o Soler. Mas ok, vamos lá. Antes de mais nada, eu sou um fã gigantesco de Dark Souls. Joguei os 3 primeiros, joguei Sekiro, joguei Elden Ring. E Tá bom, né? Você jogar a bola ali. Rapaz, eu joguei o jogo, hein, rapaziada. Calma, hein? eu também não sou um fanboy chato. Eu gosto das mecânicas, eu gosto do tipo de jogo que ele é. Eu também jogo jogos que são Souls-like, Lies of P, Nioh, Timésia. E tendo muito carinho e amor por jogos Souls-like, eu tenho que falar, a história da maioria deles é uma droga. Inclusive Hollow Knight. Aí é engraçado, porque ao decorrer desse vídeo, ele não mostra muito exemplos da lore de Hollow Knight, que por mais que tenha similaridade com a lore de Dark Souls, ela também é bem diferente. Ela é muito mais direta ao ponto, eu diria, do que ser bem misteriosa quanto a lore de Dark Souls, até porque a proporção dos jogos são muito menores, né? Depois Silksong virou aquele boi de um jogo gigantesco, mas o Hollow Knight é bem mais fácil de você entender a história e, sei lá, eu acho que ele só jogou o Hollow Knight aí por fator de impacto, né? Acho que ele poderia ter elaborado um pouquinho mais sobre os motivos dele pensar isso na lore de Hollow Knight, coisa que ele não faz, mas beleza, vamos lá. Antes de você me apontar um fuzil na minha cabeça, me escuta por um segundo. A minha cabeça idiota funciona da seguinte maneira. Ela divide uma história do jogo em 2 partes. A primeira é a história. A história é o que você joga no jogo, é os personagens que você conversa, são os acontecimentos que você vivencia, são as consequências do que você faz. E a outra parte é a lore, é a história do mundo, é a coisa que fica entre as linhas, são acontecimentos que... Um ponto vale citar, eu acho que só o Draw Mask usa lore nesse sentido, porque lore é história, tá ligado? Eu acho que todo mundo usa lore como, tipo, a história do jogo, a lore do jogo, tá ligado? O que ele tá falando é meio que world building, né? Construção de mundo, mas só pontuando mesmo. não envolvem diretamente sua aventura ali no momento. E eu preciso... O que é completamente fora da caixinha é essa fala, tipo, como assim? O mundo ao seu redor não envolve a aventura que você tá vivendo? Tipo, o mundo ao seu redor diretamente afeta a aventura, tá ligado? Eu entendo que ele tá falando que na cabeça, pra ele, né, ele separa o world building e história, mas essas coisas estão intrinsecamente conectadas. Não existe world building sem história, não existe história sem world building, tá ligado? Você pode contar as coisas, mas todos os eventos que acontecem na vida do protagonista, dos personagens ao redor, ou afetam o mundo em volta deles, ou são afetados pelo mundo ao redor deles, entendeu? Tipo, essa divisão é até um pouco estranha de fazer, tá ligado? Principalmente essa última fala aí que ele fez, tipo, não faz muito sentido, mas vamos continuar. Vou dizer uma coisa muito séria. Eu não respeito lores. Por quê? Elas são muito fáceis de fazer. Você... Aí meteu o loucaço pra caralho, mano. Como lore é o world build que ele tá falando, irmão, eu acho que não tem uma coisa mais difícil do que você criar um fudendo mundo, viado. Colocar regras, coisas interessantes que afetem a vida dos protagonistas. Pô, sei lá, quando fala disso eu penso em Berserk, tá ligado? Que tem um mundo cheio de camadas e mais camadas, tá ligado? Como que é? Não, mas vamos ver, ele vai explicar como é que é fácil. pode fazer uma lore muito detalhada sobre como existia talvez um reino que odiava dragões, mas a princesa de algum jeito se apaixona por um dragão, eles têm um filho em segredo, e aí o rei manda um exército enorme matar o dragão, mas aí a princesa dá um discurso de 1 minuto tão bom que ela muda o pensamento de todo mundo e
e todo mundo começa a amar dragões logo em seguida. É uma lore incrível. Só que se você pegar essa lore e pedir pra alguém fazer um roteiro de algum filme ou outra coisa, ou contar em detalhes, a coisa fica muito mais difícil. Porque é muito fácil você falar, tal personagem era assim, tal coisa aconteceu, tudo foi grandioso dessa forma, mas na hora de fazer os detalhes, pode chegar a ser impossível. A princesa teve um filho com um dragão. Como? O reino odiava dragões. Como exatamente? Como tudo isso aconteceu? Ela deu um discurso de 1 minuto. Que discurso ela deu? Quando você pega todos esses detalhes, você percebe que é muito difícil fazer uma história coesa, que faça sentido, que supere as expectativas de como essa história foi contada. Porque é muito mais fácil você falar que algo aconteceu do que você falar como a coisa aconteceu. Não que eu esteja desmerecendo. E aí que entra a parte do world building, do mostre, não fale. Por que eu vou falar explicitamente que aconteceu uma guerra nesse literal campo de batalha pós a guerra acontecido, tá ligado? Você olha, você fala, isso aconteceu, e aí o que você tem que explicar são, tipo, como aconteceu a guerra ou o motivo, sem contar que tem coisas que você não precisa explicar, por exemplo, você não precisa explicar todos os soldados que participaram daquela guerra, olha como ele falou, tipo, eles tiveram filho, como? Acho que você não precisa explicar esse tipo de coisa, tá ligado? Tipo, é uma história, é fantasioso, tem algumas coisas que por padrão já vem como regra na nossa cabeça de acreditar, tipo, o burro ter filho com um dragão. Você não precisa pensar como aconteceu. É uma história, é fantasia. Aconteceu porque naquele mundo é possível, tá ligado? Então tem algumas coisas que vêm da sua própria concepção, da sua cabeça, de tipo, tá, eu acredito nisso, porque as regras que me foram apresentadas até agora tem coisas muito mais absurdas, muito menos absurdas do que isso, então eu consigo entender que por esses eventos estarem acontecendo dentro dessa história, isto é possível. É claro que tem histórias que acabam furando isso pra um lado negativo, ou exagerando demais, é óbvio, principalmente quando histórias que são temas, sei lá, de fantasia, introduzem algo futurista do nada pra explicar alguma coisa. Isso pode acabar parecendo como algo meio barato, algo meio ruim, uma explicação meio merda, mas fora, né, no caso aqui, sei lá, não entendi muito bem o argumento dele. Lores, elas são importantes, elas são boas pro desenvolvimento do mundo, mas quando um jogo... E o desenvolvimento dos personagens, novamente, o mundo afeta os personagens. Inteiro se baseia apenas nessa lore grande, extensa e, entre mil aspas, detalhada, o que mais o jogo tem? E é aí que vem meu problema com os jogos Souls-like, ou jogos que se inspiraram no Souls-like. Geralmente esses jogos não têm uma história boa, porque eles não te contam história nenhuma. Tudo que você faz é ficar andando, vendo mapas maravilhosos, mas tudo que você vê são personagens que falam de maneiras totalmente enigmáticas e que não fazem até muito sentido. Caralho, como assim não fazem sentido, velho? Tipo assim, o Dark Souls, ele tem um formato que ele vai até falar aí daqui a pouco, de contar histórias, às vezes por descrição de itens, descrição de equipamentos, mas os NPCs, eles sim adicionam muito na lore, tá ligado? Você fala que não adiciona, pô, como assim, cara? O Dark Souls que eu mais joguei na minha vida foi o Dark Souls 2, tá ligado? E eu era moleque quando eu tinha jogado. Hoje em dia eu não lembro muito da história, mas eu lembro na época de ter conseguido entender, tipo, por que que eu estou enfrentando essa pessoa, por que que a Nashandra é uma filha da puta, tá ligado? As coisas que ela fez, só com diálogos ali que você vai pegando entre personagens que você vai conversando, você esgotar todos os diálogos dos personagens, é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu venho muito de jogos japoneses, né, JRPGs, então eu tenho esse hábito de exaurir o máximo de diálogo que eu tenho com os personagens, então só ali você consegue pegar o básico, tá ligado? Pra você entender a história. É claro que se você quiser se aprofundar mais, você vai ter que ir ali nos itens, os caralho, ter interações, ter certeza que você fez tudo no jogo, mas você não precisa fazer tudo pra você entender a história do jogo, mesmo esse jogo sendo Dark Souls, que é o que ele vai falar aí que você precisa de todos os itens, mas não, você não precisa. Você encontra vários itens que tem descrições meio vagas sobre coisas que você nem sabe, nem entende. Você mata chefes que falam coisas que você fica, mano, o que você tá falando, seu louco? Não, Ceros, não sei o que é um celote, não tem bebê no seu colo, maluco do caralho. O dragãozão aí, que ele fica falando Ocelot, também é um bom exemplo, mas tipo, isso serve pra várias outras coisas. Às vezes quando você é introduzido a uma parada nova, um novo inimigo, isso eu acho que no geral, você não sabe todas as motivações daquele inimigo logo de cara, sabe? Isso não fica só em jogo, em mangás, animes, qualquer tipo de mídia, tá ligado? Quando um vilão é introduzido, você vai descobrir as motivações subsequentemente do encontro dele. Você transcreve essa ideia pra um jogo, você tem o tempo de um combate pra entender o que aconteceu, tá ligado? Ou no máximo, irem antecipando o que vai rolar, mas às vezes isso é impossível no mundo. Por exemplo, vamos aqui pegar
pegar Dragon Ball de exemplo, né? Quando o Vegeta vai pra Terra, a gente não sabe quem é o Vegeta. A gente não sabe as motivações do Vegeta fora de querer destruir o planeta, o caralho. E não tem como o mangá contar quem é aquele personagem até ele ser introduzido, porque ninguém no mundo de Dragon Ball sabia da existência dele ou da vinda dele pro universo ali de Dragon Ball. E, novamente, a mesma coisa se aplica aqui pra um mestre de Dark Souls, né? O dragãozão aí, Gonorreia, é o mesmo exemplo. Você não tem uma antecipação até chegar naquele personagem. Você não sabe do estado que ele tá, o quão fudido ele ficou. Você, no máximo, talvez, tá? Eu não lembro com certeza, você possa ter itens que falem, descrições que expliquem o que esse dragão era, o que levou ele a ficar desse jeito, tipo, algum trabalho que ele fez, alguma parada, tá ligado? Mas ainda assim não é via de regra, entendeu? Normalmente você descobre as coisas depois. E como Dark Souls gosta de contar histórias através de exploração, através de jogar o jogo, e não de segura minha mão que eu vou te mostrar toda a historinha do nosso mundo depressivo, tá ligado? É um bagulho esperado. E aí você zera o jogo e você termina com uma sensação de ok, o jogo foi divertido, mas não entendi porra nenhuma. O problema é que, assim como tudo na internet, existe muito fanboy e pessoas que são muito defensivas sobre as coisas que eles gostam. Tenho certeza. Aqui foi outra parada que eu acho que ele meio que acabou passando como ataque pra muita gente, pô. Você colocar como fanboy e pessoas que são defensivas numa parada que elas gostam, eu não sei se entra na minha parada. Porque pelo menos na minha cabeça, né, fanboy é aquela pessoa insuportável, aquela pessoa que respira aquela parada, tá ligado? O fanboy maluco. Cara, a pessoa ser defensiva pra uma parada que ela gosta é meio que normal, tá ligado? Por exemplo, eu gosto muito de Dark Souls 2 e eu não tenho nenhum problema com ouvir uma crítica, mas tem coisas que eu sou defensivo pro jogo. Eu acho ele um jogo bom, eu acho ele uma boa experiência, eu acho que vale a pena recomendar. E eu acho que tem muita gente que, tipo, exagera demais ali quando fala que o jogo é péssimo. Mas, tipo, não é a mesma categoria de um fanboy, tá ligado? Então, eu imagino, né? Eu não fiquei ofendido, obviamente, mas eu imagino que algumas pessoas podem ter tomado ofensa nisso daí pra tá respondendo, atacando o Draw Mask. Alguma dessas falas dele aí, tá ligado? Pode acabar passando com uma ideia errada pra algumas pessoas. Certeza que vai ter muita gente me criticando em rede social ou nos comentários falando coisa como: do que você tá falando, seu idiota? A história do jogo é incrível. E pra essas pessoas eu tenho uma pergunta: você sabe a história porque você jogou o jogo ou porque você viu um vídeo no YouTube? Porque eu duvido muito que a maioria dos jogadores que jogaram esses jogos pegaram cada item, inclusive os mais secretos possíveis, e leram a descrição de cada um deles, abriu uma planilha no Excel e montou a história cronológica do que tava acontecendo. Eu duvido muito. E não é como se eu estivesse criticando você ver a história de um jogo pelo YouTube. Pelo contrário, não tem nada de problema nisso. Tem vários detalhes que você pode deixar passar, alguma missão secundária, algum personagem que você acabou não conhecendo. Talvez o jogo tenha uma light novel ou um mangá que você nunca ouviu falar, que tem informações que acrescentam no que você presenciou. O problema é quando a única maneira de você presenciar uma história é porque alguém teve a paciência de, por dias, ler todas as pequenas informações do jogo e fazer em um vídeo de YouTube. Dá pra dizer que a história é boa? Então, sim, dá. Dá pra dizer, tá ligado? Primeiramente que não, você não precisa de todos os itens do jogo inteiro pra entender a lore do jogo, tá ligado? Você precisa ali de um entendimento básico e tem algumas coisas que ficam meio sem explicação, porque é de se esperar, nem tudo precisa de uma explicação, como eu expliquei mais cedo, né? Você não precisa explicar porque a motivação de todos os soldados irem pra uma guerra, porque que o rei tomou todas as decisões que ele tomou, tá ligado? Tem algumas coisas que você espera, tipo, tá, ok, a personalidade desse personagem é assim, é de se esperar que ele tome esse tipo de atitude, ou tinha uma força externa controlando essa criatura pra isso acontecer. Sem contar, rapaziada, que a gente tá falando de um jogo, não é um livro, não é um filme, é uma história interativa, você está mudando o mundo ao seu redor, o mundo é muito importante, né? Então, se a gameplay do jogo ela é boa, a história meramente tá ali. Quantas pessoas não jogam jogos cagando pra história e amam a franquia porque a gameplay é o que prende elas? Porque é isso que importa, é um jogo, a história não importa. E eu não tô falando isso falando que a história de jogo é tudo merda, cara. Não. Eu tô falando que o que vem primeiro é a história, porque eu nunca vi ninguém defendendo Concorde ou Highguard falando que não, o jogo é uma merda, mas a lore é muito boa. Não, jogo ruim igual ninguém liga pra história, ninguém se interessa por saber a história de um jogo que não é interessante. Não tem personagens interessantes, não tem um mundo interessante, não tem principalmente uma gameplay interessante. Até porque se esse for o caso, faz um filme, faz um livro, um mangá, um anime, alguma coisa pra você assistir, ao invés de você interagir. Gameplay é uma parte muito importante. E é aí que a gente entra nessa parada. Se Dark Souls é um jogo tão bom, mas com uma história complicada pra muitas pessoas, às vezes, terem empenho de aprender, e elas vão lá no YouTube ver, o jogo já cumpriu
100% do trabalho dele. O jogo foi interessante o suficiente para, mesmo tendo uma história complicada, fazer com que pessoas vão atrás de conhecer mais da história, mais do mundo, através de um vídeo, de um criador de conteúdo. Isso, como ele falou, né, não é demérito, não há problema nenhum, mas isso não faz o jogo ser ruim. Se qualquer coisa, faz o jogo ser ainda melhor. Pelo menos bem contada? Porque bem contada eu tenho certeza que não é. E sobre ela ser boa, é o que eu falei sobre lore. Geralmente esses jogos são contados por itens. E além de lore ser fácil de ser contado, o que não são, né? Cutscenes, bosses, diálogos com os NPCs, tem tudo isso daí, também conta a história do mundo. Os desenvolvedores propositalmente deixam lacunas que os fãs, entre aspas, têm que fazer teorias pra encaixar no meio. Vocês estão entendendo um nível de tipo, quê? E eu sempre tive... Nossa, meu Deus do céu, o Draw Mask ia ficar maluco se ele lesse qualquer mangá do Junji Ito, puta que pariu. Essa parada de deixar coisas em aberto é uma parada que existe desde os primórdios das histórias, tá ligado? Eu vou dar uns exemplos depois que ele vai falar umas paradinhas aqui, mas existem algumas coisas que perdem a magia se você explicar, por incrível que pareça, tá ligado? Sem contar a falta de necessidade de alguns pontos, vamos pegar, por exemplo, uma história do Junji Ito. Vamos pegar uma história pequenininha, aquelas que tem, tipo, um capítulo só, pra eu poder dar spoiler e não fuder a experiência de vocês se alguém for ler Uzumaki ou as maiores dele. Muitas das coisas no mundo do Junji Ito só acontecem. Não tem uma explicação pra além de esse é a realidade dos personagens. Vamos pegar aqui, por exemplo, Smashed, onde existem pessoas que provam um tipo de mel e elas são esmagadas do nada, elas são completamente achatadas. E durante toda aquela micro história, os personagens tentando entender o porquê que aquilo tá acontecendo e eles ficando viciados quando eles experimentam aquele mel e a ponto que eles não conseguem comer mais nada. E aí, depois, né, a história vai desenrolando, a gente descobre que tinha uma árvore num lugar super inóspito e qualquer pessoa que tomava o mel dela, que era a seiva da árvore, ela ficava extremamente ofendida e ela esmagava com, tipo, de umas mãos que ela tinha. E a mão era tão absurda que pegava de qualquer lugar do mundo, tá ligado? Como ela fazia isso? Como ela tinha um range tão incrível? Como ela se esticava ou materializava a mão de maneira invisível? Porque ainda por cima era invisível os bagulhos, tá ligado? Como isso acontece? Não sei, só tá lá. Isso adiciona pro mistério porque, tipo, caralho, que mundo opressivo da porra, mano. Se existe esse tipo de coisa, imagine as outras coisas piores que existem. Essa lacuna proposital na explicação de algumas coisas não só faz com que a comunidade fique mais movimentada pra criar teorias, às vezes teorias que são reais, né, tipo, ou mais próximo de ser aquilo mesmo, por ter descrições, ter informações, ou às vezes eventos, que nem esse que eu tô falando, que não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma dica do que pode ser nem nada, só tá ali. Isso adiciona no terror, no caso do Junji Ito, né, que ele faz mangás de terror / horror, adiciona muito na história dele pra deixar aquela situação assustadora, tipo, caralho, mano, que perigoso, tipo, uau, foda, é bizarro, mano. E Dark Souls faz muito disso, tá ligado? Praticamente todos os eventos que acontecem, todas as motivações dos personagens, elas são contadas de algum jeito ou de outro, por diálogos, por visuais, coisas que você olha e você acontece, tá ligado? E nem Dark Souls 2, você entra lá no jogo, você vê um monte de gigante morto, e aí o primeiro boss que a gente enfrenta se chama O Último Gigante. Tipo, ok, que interessante, eu tô vendo carcaças de gigantes, eu tô vendo o último gigante, e aí quando eu ganho a habilidade de entrar nas memórias dos gigantes, eu vejo que rolou uma guerra, e eu enfrento o rei gigante e derroto ele. Tipo, tá vendo como isso já explicou? Por que o primeiro boss é o último gigante? Já explicou o que aconteceu, que foi aquela guerra? Não explicou o motivo da guerra, mas alguma coisa já foi respondida através só do visual, jogar o jogo, entendeu? Vocês estão... Porra, vamos continuar. Esse pensamento desde o primeiro Dark Souls. Mas um jogo que eu joguei recentemente que me fez ter certeza de que minha opinião possivelmente está certa, pelo menos na minha cabeça, é Nine Souls. Não Souls, Souls. Aquela bola no céu. Se você nunca ouviu falar, Nine Souls é um jogo de Metroidvania com mecânicas de Souls-like, de você morrer, pegar seu loot de volta e melhorar como um jogador, suas próprias habilidades. E também com muito parry. E de primeira você pensa que esse jogo vai ter uma história Souls-like, em que ele não vai te contar nada de nada, os personagens vão falar coisas enigmáticas, só vai ter descrição de itens e você vai zerar o jogo com uma sensação de zerei o jogo, ele é bom, mas não entendi nada. Mas ele me surpreendeu muito, porque mesmo ele sendo um Souls-like e um Metroidvania, ele tem uma história muito bem contada. A história tem arcos, tem conversas, tem cutscenes, tem momentos, tem escolhas. Claro, no começo você cai de paraquedas, porque você tá tipo no jardim do Éden, e aí numa fábrica de carne humana. Mano, o que tá acontecendo aqui, velho? E eles falam nomes e termos que você não entende, mas pouco a pouco a história vai te apresentando em detalhes, e quando você chega no meio, você já tá entendendo o que tá acontecendo e o porquê você tá ali. Não só isso, apresentando o universo desse jeito que você entende o que você tá fazendo, você sente finalmente
realmente interesse em ver itens e descrições e diários e etc. Toda vez que eu ia enfrentar um boss e eu derrotava ele, lembrando que eu sabia quem era esse boss mais ou menos e o que ele tava fazendo e qual era a relação dele com o protagonista, eu abri o, vamos chamar assim, de diário e eu li mais informações, porque eu queria saber mais sobre o chefe, eu queria saber mais sobre... Então, mas a mesma coisa pode acontecer mesmo sem saber quem é o chefe, tá ligado? Aquela lagartixa bizarra lá que foi falando Ocelot. Cara, eu pelo menos, né, e eu acredito que muitas pessoas foram pesquisar que porra tava acontecendo com aquele boss, porque ele é muito bizarro. Você não conhece ele, você não sabe qual é a motivação dele, mas meramente o design, as falas dele, você fica tipo... Mano, que é isso, viado? E, você foi no YouTube ver, mas independente, cara, a história tá lá. Eu só fiquei com preguiça de ver. Isso quer dizer que a história é ruim? Isso quer dizer que 100% das pessoas vão fazer isso? Não, tá ligado? Pra falar a verdade, que quando eu jogo um jogo novo, eu não vejo gameplay, eu não vejo vídeo, eu não vejo nada, nem de história, nem porra nenhuma. Eu gosto de absorver tudo ali a partir do momento que a gameplay é interessante. Eu fico preso horas numa parte, mas eu não pesquiso o que ele tava fazendo e o que levou a gente a chegar naquele momento. É isso que uma história boa faz, ela te deixa intrigado pra você querer saber mais. E é isso que o world building faz. O world building te deixa curioso pra você querer saber o que aconteceu. Novamente, tá vendo como não existe um sem outro? Dá spoiler, no final eu sabia exatamente quem eu era, o que tava acontecendo, o porquê eu estou ali e por que eu tenho que dar um soco na cara dessa velha filha de uma... Que boss fight incrível e que sensação incrível foi dar um soco na cara dela. Imagina se eu tivesse todo esse sentimento que eu estou tendo agora no momento que eu vi o Gwyn, o último chefe de Dark Souls 1, ou também o último chefe de Hollow Knight. E é claro que a internet Hollow Knight novamente. Hollow Knight na minha opinião, só faltou a atenção aí, né? Na minha opinião, pelo menos, que não é essa lore toda aí não, viado. Tem muitos pontos aí do Hollow Knight que, tipo, ok, eu não entendo o que está acontecendo aqui exatamente, mas, tipo, se tu prestar atenção nos diálogos, você entende, mano. Pelo menos o motivo de você estar destruindo aquele boss ali, os caralhos, você consegue ter pelo menos uma ideia, mano. Sei lá, eu pelo menos tinha. Claro, serão contorcidas e está tudo bem, mas eu sei que não são todos os Souls-like que contam a história desse jeito. Por exemplo, Lies of P, Timésia ou The Last Hero of Nostalgaia. Esse você nunca ouviu falar, né? Mas vários Souls-like sabem contar a própria história. O problema é, Dark Souls começou uma tendência que até mesmo outros jogos que nem são Souls-likes começaram a... Não começou, mas calma lá. Fazer também. E eu fico feliz que finalmente essa mania tá diminuindo. E por favor, vão jogar Nine Souls, é muito bom esse jogo, velho. E eu vejo vocês na próxima, gente. Falou! Bom, o vídeo acaba aí e o meu não. O meu agora eu tenho muita coisa pra adicionar. Primeiramente, só falando daquela parada que ele tinha dito que Dark Souls meio que começou essa tendência. Eu acho que a palavra que ele tava procurando era popularizou, porque começou não. A gente tem jogos como Super Metroid, ou quase qualquer jogo da franquia Metroid. Você começa não sabendo porra nenhuma e sai sabendo menos ainda, tá ligado? No Metroid, Super Metroid principalmente, né? A gente tem diálogo em Super Metroid. Eu realmente acho que tem quase nada, nem as mecânicas do jogo te são explicadas por caixa de texto, todas elas, né? Tem algumas que só você tem que olhar ali os bichinhos fazendo as coisas e você fala, eu tenho que imitar eles, que é muito legal, muito inteligente. Outro jogo antigo que também tem esse hábito de não explicar muitas coisas, não explicar tudo segurando na sua mãozinha, é Zelda Majora's Mask. A gente sabe que a máscara de Majora é um problema, mas a gente não sabe de onde ela vem, quem veio ela, por que ela é tão poderosa, quem é o cara das máscaras, por que ele tem aquele item tão poderoso com ele, além do fato de ele gostar de colecionar, tá ligado? O que tá acontecendo no geral? Você acaba tendo consciência de algumas coisas, mas se você não for a fundo de explorar o jogo em si, quem diria, jogar o jogo, você não vai descobrir todas as respostas para suas perguntas, e mesmo algumas não vão ser respondidas, como qual que é o motivo, de que maneira foi criada a máscara de Majora. Existe um mangá, na verdade é esse aqui, ó. Esse mangá aqui, ele explica a origem da máscara de Majora, mas eu não sei o quão canon é isso daqui, tá ligado? E é uma mídia externa, né? Eu, pelo menos, não gosto de contar muito mídias externas pra contar a história de um jogo. Eu prefiro ficar no âmbito ali dos jogos em si pra entender a lore de um jogo. Mas a gente tem alguma explicação ali, não canônico não. Mas mesmo que a gente não tenha uma explicação, não importa, não precisa, tá ligado? Aquilo existe. Naquele mundo é possível. Você vê vários eventos, várias coisas bizarras acontecendo, então você entende que aquilo ali tá ali e
legal, é crível. E aí agora eu quero entrar em alguns pontos do vídeo aqui do Draw Mask que eu acho que ele deu um pouco de bola fora aí. Como eu falei pra vocês, eu tinha o cenário transparente e no meu quadro ali, eu tinha um quadro que era Tudo Errado Com, onde eu falava mal de animes, mesmo que fosse um anime bom, um anime do caralho. E logo no começo do vídeo eu gostava de deixar claro, tipo, ó, rapaziada, eu estou extraindo o pior do anime, eu gosto desse anime, ou se eu não gostasse, eu falar, ó, eu realmente não gosto desse anime, mas eu vou focar aqui nas coisas ruins, só para as pessoas entenderem, tá ligado? Tipo, é piada, é pra rir. Ah, tem ali a minha opinião, mas tem a parte que não é minha opinião. Eu só tô pegando literalmente qualquer coisa pra gente fazer uma gafa, fazer uma piada, entendeu? A parte que eu não gosto, normalmente até nos finais dos vídeos eu falava, tipo, ó, isso aqui eu odiei mesmo, isso aqui eu achei uma merda. Mas tem outras coisas que eu gostava. E é bom você definir isso. E não atacar diretamente a fanbase do anime. Tem fanbases que são desgraçadas? Tem, mas muito difícil de antes de você criticar alguma coisa, você ter total conhecimento de como é a fanbase da parada. E aqui no caso do Draw Mask, eu acho que ele fez aquela bola fora ali, ele fala tipo, ah, fanboys, ok, né, a definição de fanboy, mas colocar ali pessoas que são muito defensivas e pá, e tipo, ah, mano, assim, é claro que a rapaziada vai ser defensiva, tá ligado? Dark Souls é um bagulho muito influente, e Hollow Knight, eu acho que ele não deveria nem colocar o Hollow Knight ali na thumbnail, tá ligado? Tipo, tu acabou criticando indiretamente a comunidade de um jogo que tu mal falou. Eu imagino que ele tá colocando no mesmo balaio ali, explicando Dark Souls como se estivesse explicando Hollow Knight, porque o jeito que eles contam as histórias são parecidas, mas não são, cara. Tipo, tem umas inspiração, mas Hollow Knight é muito mais básico de entender, muito menor, tá ligado? Eu digo básico no escopo do jogo. Então, você consegue pegar os eventos ali só interagindo com os NPCs. Novamente, eu não sei de que maneira o Draw Mask presta atenção nos jogos dele, mas não é toda essa confusão pra entender Hollow Knight, mano, tá ligado? Tem algumas coisas que fica mais difícil de entender, mas tem diálogos, tem missões ali que você entende do começo ao fim, tá? Tipo, ok, isso aqui aconteceu por causa disso, esse NPC literalmente tá me explicando toda a história da vida dele, ok, bola pra frente. Não é esse bicho todo de 7 cabeças, tá ligado? E quando você tá fazendo um vídeo criticando uma coisa, é muito bom você deixar ali na sua opinião, que ele fez algumas vezes, e não colocar o que você acha bom como o bom absoluto, que eu acho que ele acabou fazendo ali quando ele fala, tipo, esse jeito que Dark Souls conta uma história realmente é bom, é detalhado, e aí ele coloca o Nine Sols, ó, esse é um jeito bom de contar uma história. Eu acho que é o tipo de coisa que é bom você estressar bem assim. Ele até falou algumas casinhas ali, fez umas piadinhas com o Brain Fart Sound Effect, mas ainda assim, por mais que eu, criador de conteúdo, entenda toda a ideia ali do Draw Mask, eu acho que ele passou como arrogante pra pessoas que só estão vendo ali o vídeo mais desavisada. Como alguém que fazia conteúdo similar, eu entendo o que ele tá falando, eu não acho que ele foi arrogante de verdade, mas eu entendo como isso pode acabar passando como arrogante pra algumas pessoas, e principalmente o fato dele ter definido histórias boas como algo meio, tipo, segura minha mão e conta tudo, o que aí foi meio que a ideia que ele passou mesmo, né, não tem nem muito como defender. Tipo, ele mostrou Outer Wilds no começo do vídeo, e eu acho que aquilo já meio que vai contra tudo que ele tá falando, porque Outer Wilds é só o world building, não tem cutscene, só tem diálogo, exploração, diálogo, ler texto, e você usa as coisas que você aprende pra mexer no mundo ao seu redor. E assim, rapaziada, Outer Wilds não só é o meu jogo favorito da minha existência, eu queria poder deletar esse jogo da minha mente pra jogar ele de novo, como eu acho que nos jogos que são focados na história, ele é o melhor. Porque o que a gente tem? A gente tem jogos AAAs que são focados na história, não sei o que, e eles preferem contar uma história ao invés de ter gameplay, tá ligado? A gente pode pegar aí muitos desses jogos lançamentos, que é tipo, ai, 40 horas de cutscene, e aí a história você vai lá, joga, tira, pronto, mais cutscene. Por isso daí é um jeito merda de contar uma história, tá ligado? Eu acho que você adequar o jeito que você conta a história do seu mundo na gameplay, porque novamente é um jogo, se você quer fazer com que a experiência do jogo seja 80% cutscene e 20% gameplay, faz uma série, faz uma animação, eu acho muito mais inteligente, e Outer Wilds resolve totalmente o problema disso, porque você tá sempre no controle, sempre explorando, sempre usando o que você aprende pra dar um passo além, tudo no world building, tá ligado? Porque, de novo, né, a separação que o Draw Mask faz ali de separar o world building de história, que ele usa como lore, né, não existe, cara. Tipo, sei lá, mano, eu tento pensar um exemplo, assim, eu consumo muitas mídias, jogo muitos jogos, eu nunca vi um jogo que, tipo, você consegue fazer essa rachada aí, tá ligado? Tipo, a história, ela é contada, mas ela só é contada porque o mundo ao redor afetou a história. E, tipo, você não precisa que
tudo seja explicitamente falado pra você. Você pode só olhar, usar os seus olhos, o mostre, não fale, novamente nessa regrinha aí. E Dark Souls faz muito isso. Eu entendo a frustração de não entender a história, porque realmente, se você só quer jogar o jogo, você não vai entender. Você só vai, tipo, ah, tá, vou jogar aqui, o jogo é legal pra caralho. Você consegue pegar alguma coisa ou outra ali, mas se você não quiser prestar atenção nos diálogos, NPC, na descrição dos itens, já era, você não vai entender nada, ou vai entender poucas coisas. Mas se você prestar um pouco de atenção, tá ligado? Pelo menos, não precisa nem ler item, tá ligado? Só prestando atenção ali no que os personagens estão falando, no mundo ao seu redor, no caminho que as coisas estão indo, nos mestres que você tá enfrentando, no jeito que os inimigos estão se apresentando, tudo isso já vai somar na história, tá ligado? Tipo, você vê um inimigo pegando fogo no mapa de lava, você precisa da explicação de por que aquele cara tá pegando fogo? Não, você junta o Tigo com o Tech e fala, ok, isso tá acontecendo. E a mesma coisa pra vários outros eventos. É só você ir juntando as coisas que estão rolando, e aí você vai, tipo, ah, ok, então você chega no boss final, esta é a fonte de todo o caos? Consigo compreender. Eu não posso falar isso de Dark Souls 1, porque o Dark Souls 1 eu joguei umas 2 vezes, se eu não me engano, e eu não lembro muito de como eu aprendi da lore a primeira vez que eu joguei, sem ver vídeo depois, né, mas eu falo do Dark Souls 2, que foi um dos que eu mais joguei, e eu consegui pegar bem ele da história fora, até porque eu não ligava muito pra ver vídeo de lore de jogo na época, tá ligado? Eu gostava só de jogar o jogo mesmo, e o que eu pegava ali na hora eu peguei. Eu fui ver depois, né, mas é um jeito válido de contar a história, e o jeito que o Dromask faz passar é como se ele invalidasse totalmente isso, sendo que é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Como eu citei pra vocês, Super Metroid, ou vários Metroids nessa nota, né? São jogos que você consegue entender sem ter muita explicação, tá ligado? De novo, é um jogo, você joga ele, você vive ali, experiencia as coisas e fala, tipo, ah, ok, legal, tô entendendo o que tá acontecendo. E eu acho que também no vídeo do Dromask ele desconsidera muitas coisas importantes, como, né, o design de personagens. Eu dei o exemplo do cara pegando fogo, mas vamos pegar o Gwyn do Dark Souls 1. Vocês estão vendo aí a boss fight agora, a Gwyn tá mandando. Vocês veem o quê? Vocês veem um cara velho, decaído, com uma chama, que é uma alegoria que é feita lá no início do jogo, então ele tem alguma relação com o fogo é importante pro Gwyn, e dá pra ver que ele é uma figura destruída, tá ligado? Alguém que tá preso ali naquele lugar, ele não tá ali de maneira feliz nem nada, e tá ali por muito tempo, porque olha o tanto de barba que ele tem, a barba comprida, branca. Você olha pra cabeça dele, você vê que ele tá usando uma coroa, então você tem alguma noção que ele é um nobre de algum jeito, tá ligado? E só do design do personagem, com as coisas que foram mostradas pra você já consegue criar muitas relações. É só você, tipo, pensar, tá ligado? Isso serve pra vários outros exemplos da porra do jogo, tá ligado? Design de personagem, o mundo em si. Eu sinto que o Dromask, ele desconsidera muito essas coisas nesse vídeo. Ele fez um vídeo de 6 minutos, enquanto ele poderia ter elaborado muito mais os motivos dele pensar as coisas do jeito que ele pensa, ao invés de só ter tacado o Hollow Knight ali pra falar, tipo, ah, tá, que nem a boss fight final de Hollow Knight, né? Eu não entendi também. Eu acho que ele poderia ter desenvolvido muito mais essas coisas, até ter, talvez, rejogado recentemente Hollow Knight pra ver que não é tudo isso que ele tá falando, nem nada, tá ligado? De complicado, né? Mas, pô, mano, ó, vamos até dar uma olhada aqui nos comentários dele pra vocês terem uma ideia. E outra coisa, é muito incomum pra nos próprios comentários do seu vídeo ter tantas pessoas discordando de você. Por mais que, tipo, na minha vida inteira, cara, fazendo vídeos falando mal de animes, como o pessoal já era apresentado, já sabia, tipo, tá, aqui é a opinião de verdade dele, aqui não é claramente pra dar risada, tá ligado? Os comentários, vocês vão lá nos comentários do Cenário Transparente, não é, tipo, um monte de gente falando, não, você tá falando merda, você é um otário. Pelo contrário, eu falava mal de Kimetsu no Yaiba pra caralho, e eu conheci um mano que tirou foto comigo, que ele tinha o Tanjiro tatuado na perna dele. Ele, mano, acho muito engraçado teus vídeos zoando a série, tá ligado? Tipo, o anime, eu gosto do anime, mas realmente tem umas coisas zoadas, tá ligado? Porque você já deixa claro, assim. Agora aqui, no caso, novamente pode ter passado como arrogante pra muitas pessoas. Já, só segue nos comentários. Droga, só consigo ler imagens. Fã de Genshin Impact quebra a cabeça tentando entender a lore que não é cuspida na sua cara. Entendo o caso. Quem diria, pra estender a história do mundo, você precisa explorar o mundo, né? Que absurdo. Isso foi exatamente o que eu falei. O que foi as respostas daqui? Exploração é coisa ruim, negócio mesmo é jogar Pac-Man e comer raspa de parede. Caralho, ele falou bem. Mano, eu acho que tu ia se dar bem conversando com luva de pedreiro. Caralho. O cara basicamente criticou toda a lore da humanidade. Tem que ficar desvendando e lendo o itemzinho pra saber. Não, é bom ponto, né? A lore do planeta é esse formato aí que o Dromask não gosta. A graça desses jogos é descobrir ela como se você fosse um arqueólogo estudando ruínas antigas. Se
você não gosta disso, não é porque é ruim, é porque não é feito pra você. Eu não sei, assim, eu entendi a analogia aqui, mas eu não sei se é exatamente desse jeito, tá ligado? Porém, eu consigo entender. E isso aqui é um bom ponto, né? Tipo, se você não gosta, não é feito pra você. Você tem que entender que, tipo, pô, mano, não é que é ruim, é que você só não curte, tá ligado? Esse vídeo do Dromask é válido, a crítica dele é válida, só que ele construiu muito mal, tá ligado? Tipo, desde a thumbnails, ok, o clickbait, tudo bem, o clickbaitzinho, né? Pá, Hollow Knight não deveria estar naquela thumbnail, né? Silksong, no caso, não deveria estar ali se passou um pouco no clickbait, mas, pô, beleza, o clickbait, mas tem como fazer. Você consegue colocar pontos, eu imagino, mas não desse jeito. Desse jeito passou como alguém que não entendeu a proposta e tá criticando algo que não entende. Ele fez uma afirmação tão ruim que até a gangue dele não concordou. A gangue é uma palavra forte, né? Mas, tipo, realmente, eu não sei, né? O tanto aí é inscrito dele, o tanto que veio de outros lugares, mas esse vídeo não repercutiu tanto. Se a gente pesquisar aqui, ó, o Dromask, a gente vai aparecer esse vídeo, tem o react do Danael, que pegou 22 mil views, tá ligado? E o react desse outro mano aqui, o Neston Bacana, que pegou 39. E, tipo, fora isso, não tem muitas outras pessoas falando disso. Agora vai ter eu, né? Mas então, tipo, muita da gente que tá ali é o público do Dromask mesmo, tá ligado? E a maioria dos comentários, eu tô até falhando em encontrar um comentário bom. Matt, não é possível que tu acha que a Lord Souls-like é ruim depois de ter feito 250 patrocínios diferentes babando Genshin. Não entendi a correlação, não jogo Genshin, não sei como é que é a Lord daquele jogo. Mas bom, os comentários continuam assim, por linhas e linhas e linhas, tá ligado? Eu acho um vídeo meio mal pensado, assim, o Dromask. Tipo, não, obviamente não xingando, né, os caralho 4. O Dromask já comentou no vídeo meu, eu tava criticando o jogo de luta do Hunter x Hunter, que eu não sei como é que tá hoje em dia, mas na época que eu tava no estado podre pra caralho, merda aquele jogo. Tá bem divertido, pelo que eu vi, tem uma rapaziada brincando ali no jogo, tá ligado? Mas, e ele comentou alguma parada ali meio, tipo, racionalizando, tipo, tentando, tipo, não, talvez não seja tão ruim assim, e pá. Na época tava bem ruim, sim, tava bem péssimo, ainda mais pra um jogo competitivo, né? O aspecto competitivo daquele jogo tava péssimo, não sei hoje em dia, né? Hoje em dia pode estar melhor. Mas, tipo, pô, é engraçado, né? Eu volto pensando, tipo, ele tava racionalizando um jogo que tava visto como algo tão péssimo na época, tão bosta. E pra uma franquia de jogos que é tão amada, ele é tão direto ao ponto, a ponto de chamar de ruim. Tipo, pô, Dromask, que é isso, cara? Como é que funciona, mano? Obviamente não tô falando pra ninguém lá odiar o mano, nem nada do tipo. Eu não tenho nada contra o Dromask, tá ligado? Eu acho até meio idiota, né? Eu já critiquei isso várias vezes, como a pessoa dá uma escorregada, dá uma opinião que as pessoas não concordam e pronto, ela é um demônio. Eu não acho isso. Até os comentários aqui no vídeo do Dromask, eu tô olhando aqui ainda, não tem nada, tipo, xingando ele, nem porra nenhuma, só refutando o ponto que ele fez, tá ligado? Que foi algo bem merda. E a minha opinião se mantém, eu acho que o ponto que ele passou ali foi ruim, mas, sei lá, né? Vai que o Dromask vê esse vídeo, se quiser entrar em contato aí, amigão, a gente entrar no Macau, gravar um videozinho, você explicando alguma coisa a mais aí, eu dando contrapontos às coisas que você falou. Perfeito, mano. Não é pra gerar, nossa, meu Deus. Obviamente que se isso acontecer seria num ar bem amigável, tá? Só trocando ideia, na moral, não ia ser que nem o vídeo do Putones conversando com a Dalafelas, aquela coisa amaldiçoada. Mas, bom, rapaziada, eu acho que essa é a minha opinião. Deixa aí o que vocês acharam nos comentários, o que vocês acharam do vídeo dele, se vocês têm alguma coisa pra adicionar que eu talvez não tenha falado, talvez que eu tenha explicado mal, podem deixar aí nos comentários. Eu acho que esse é um vídeo que vai gerar muita discussão e manter o respeitoso aí os comentários, apesar que eu não preciso nem avisar isso, vocês são muito educadinhos, fofinhos, né? Graças a Deus. Então, por hoje é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo.